Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos a todos, internautas, telespectadores, quem está ouvindo uma das emissoras de rádio, por exemplo, em qualquer canto do Brasil e pela internet no mundo, né? Em As Profecias Sem Mistério, livro de autoria do irmão Paiva, na página 39, subtítulo Apocalipse e Moderação, o escritor Paiva Neto escreve o seguinte: a análise do livro das profecias finais exige de nós tranquilidade, atenção, persistência e toda a isenção possível. Interpretação à luz do amor de Jesus. Tirar a nossa visão, a nossa experiência para a gente entender por completo o que vem a ser o Apocalipse de Jesus e a mensagem do Cristo. Com a gente o irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da Religião Divina, nos estúdios aqui da Comunicação 100% Jesus. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer estarmos aqui na Boa Vontade TV, Super Rede Boa Vontade de Rádio, para falarmos do Apocalipse de Jesus dessa forma que o irmão Paiva nos ensina todos os dias na série Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E o Apocalipse sem isenção significa a nossa disposição em adentrarmos ao dia do Senhor, espaço-tempo divino, para entendermos as profecias além das contingências humanas. Exatamente, é por isso que o povo quer saber realmente, perguntando ao Redentor Apocalipse de Jesus. A primeira dúvida é de Magda Fernandes, de Curitiba, no Paraná. Um abraço para você, Magda. Ela questiona assim: por que no Apocalipse o quinto anjo ordena no versículo 5º do capítulo 9 que não sejam mortos os homens, mas atormentados por 5 meses? Por que estender o sofrimento dessas pessoas se a morte os livraria do sofrimento? E o que significam esses 5 meses? Muitas questões. É verdade. Excelentes questões, e a gente quer primeiro esclarecer o seguinte. Eu vou pegar aqui o livro A Esperança Não Morre Nunca, esse livro de autoria do escritor Paiva Neto, e ele vai trazer uma reflexão essencial para que a gente possa entender o Apocalipse e principalmente a quinta trombeta, que diz assim, ó: Deus é suprema felicidade. E ele diz: quem garante que para evoluir é imprescindível padecer? Somos nós que criamos o sofrimento nesta ou em outra vida. Deus é suprema felicidade. Portanto, se Deus é suprema felicidade, comentamos nós agora, ele não mandaria o Apocalipse como um anunciador, um promotor, aliás, de tragédias por parte de Deus ou dos anjos. Não é o anjo que manda atormentar e não matar. O anjo anuncia da parte de Deus, em nome do Pai Celestial, que é amor, que é solidariedade, que é fraternidade, que é a fonte da nossa vida. Ele anuncia acontecimentos traçados por nós, seres humanos. Não foi Deus quem criou as guerras, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, das quais também fala o Apocalipse, apesar de não se restringir aos fatos humanos, porque ele vai na origem desses fatos humanos, que é o espírito, que é a mentalidade do ser humano e espiritual, e daí ele traça com precisão os roteiros, né? O Apocalipse é a história na voz de Deus, como ensina o irmão Paiva Neto, e dessa forma ele trata com tanta precisão, porque ele vai à alma, ao espírito. Então é dessa forma que a gente tem que entender, por exemplo, a quinta trombeta. Vamos ao texto no Apocalipse de Jesus, capítulo 9. Vamos lá ao capítulo 9 do Apocalipse do Cristo de Deus. Vamos ler até o versículo 5º, que é o versículo da sua pergunta, né? Muito interessante, por sinal. Apocalipse de Jesus, capítulo 9, versículos de 1º a 5º. O quinto anjo tocou a trombeta. A função do anjo foi essa: avisar, alertar fraternalmente. O Apocalipse é a carta de um amigo, como nos ensina o irmão Paiva. E vi, João Evangelista narrando, uma estrela caída do céu na terra.
e lhe foi dada a chave do poço do abismo. O íntimo mais obscurecido da criatura humana, onde estão todos aqueles sentimentos malversados, né? Todos aqueles sentimentos que vão gerar as situações de infelicidade para o ser humano. E com ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, o sol e o ar se escureceram. Aí vem o tormento. Se o sol e o ar se escurecem, fica tudo obscurecido, não se dá para ver nada além da própria perspectiva, além das próprias motivações, por exemplo, para a própria guerra, né? E quando a gente fala em íntimo, a gente pensa também nas regiões espirituais onde, se existe afinidade, as influências espirituais são enormes na promoção de tudo que há de ruim na humanidade. No livro Reflexões da Alma, o irmão Paiva fala muito sobre isso, sobre grandes decisões que são tomadas com base nessa influência espiritual. Vale a pena ler o livro Reflexões da Alma. Também da fumaça, versículo 3º, saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como que tem os escorpiões da terra. Lhes foi dado. Não está falando que foi Deus que deu esse poder, não, porque quem dá esse poder são as decisões humanas. São as nossas escolhas que fazem com que essa ou aquela situação aconteçam na vida dos seres humanos e na nossa também, né? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E lhes foi ordenado que não causasse dano à erva da terra. Essa ordem, ela existe por uma razão simples. Não há morte em nenhum ponto do universo, como diz o irmão Paiva Neto. E existe aqui, como diz o irmão Zaru, e existe aqui uma filigrana que o irmão Paiva nos ensina a percebermos na série Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Ó, também lhes foi ordenado que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. O que fazem os gafanhotos materiais, né? O que fazem os insetos? Eles devastam plantações, só que esses não vão fazer isso. Então é o Apocalipse mostrando que a qualidade, né? a característica desses gafanhotos vão além do que é material. Eles arrasam as almas, arrasam a esperança. Tudo o que se move contra a esperança, por exemplo, dos jovens, das pessoas, das populações, estão a serviço dessa maldade obscurecida por aquela fumaça. E tão somente, aqui uma filigrana muito importante, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes, da selagem que aconteceu lá no capítulo 7º, que o selo é tudo aquilo que vai fazer com que a mentalidade do ser humano seja marcada pelo novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Se a gente não age de acordo com esse amor, que é a natureza de Deus e, portanto, a nossa natureza, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, o que vai restar, em grande parte, é o sofrimento. E é esse remorso narrado no capítulo 5º. Foi-lhes dado também, aí sim, que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, porque a morte não existe. Não tem como se matar o espírito, não tem como acabar com a vida, porque a vida pertence a Deus. Então esse tormento, durante 5 meses, é o tormento do remorso, porque não existe cessação da vida, não existe fuga do sofrimento, a não ser resolver as razões do sofrimento. E é por isso que o Apocalipse existe. Quando ele fala do selo de Deus, ele está falando da mudança da mentalidade para a mudança do sofrimento também. Do sofrimento do que nos faz sofrer para a felicidade, porque Deus é a suprema felicidade. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando ferem alguém. Então, existe um jeito de se pensar de que a morte seja a solução das coisas, mas não é, porque ela não existe. Simplesmente, a gente está vendo na radionovela
Memórias de um Suicida, por exemplo, as terríveis consequências do suicídio para o Camilo Cândido Botelho, que traz essa história forte que nós todos estamos acompanhando na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, mostrando isso, que é ordenado que não matasse. Por quê? Porque a morte não existe, mas existe um sofrimento causado pelo engano, causado pela ilusão do fim do sofrimento, que não é dessa forma, né? O fim do sofrimento existe pela nossa decisão em cumprir as leis de Deus, que são leis que falam da nossa própria natureza. Deus é amor. Já diz João Evangelista, inspirado por Jesus na Bíblia Sagrada. E o irmão Zaru completava, e nada existe fora desse amor. Portanto, na sua pergunta fica muito evidente, né, que a nossa preocupação em extirpar o sofrimento. E o Apocalipse é para isso, é para extirpar o sofrimento. Não é Deus que causa o sofrimento, são os seres humanos, através de séculos de guerras e de cenários que falam muito mais das decisões nossas, dos seres humanos, do que dos cenários em si, porque é a gente que cria tudo isso, né? E o Apocalipse vem nos alertar, levar à fonte do problema para que a gente faça essa selagem na nossa mente, no nosso coração, na mudança dos nossos pensamentos e das nossas obras, das nossas ações para melhor. Assim a gente se livra do sofrimento. Muito bem, obrigada Magda pela questão. A próxima é da Lourdes Venâncio, de Canoas, no Rio Grande do Sul. O que significa beber da água da fonte da vida eterna? Então, eu vou trazer do livro Paiva Neto e a Proclamação do Novo Mandamento de Jesus. E só uma ressalva da pergunta anterior, você perguntou dos 5 meses, né, Magda? 5 meses significa que é passageiro, que o mal, ele é efêmero. Vai haver aquele momento de sofrimento durante esse tempo ético, esse tempo moral, esse tempo de decisão da criatura humana em, por exemplo, beber da fonte da água da vida eterna, que nós vamos ver uma descrição linda do irmão Paiva Neto no livro da Proclamação do Novo Mandamento de Jesus, a saga heróica de Alzira Zarur na Terra. E ele vai trazer aqui na página 308 esta definição do que é beber da água da vida eterna. Ele diz assim: esta é a vibração que vem do novo mandamento do Senhor da paz. Jesus, o Cristo de Deus, constante do Evangelho segundo João, capítulo 13 e 15. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Em resumo, né? É essa a água que, se a bebermos de alma limpa, permitiremos que percorra todo o nosso organismo espiritual, para saciar a sede de verdade, de amor, de harmonia, de solidariedade e de justiça para todos sempre. O celeste provedor nos traz o conforto em seu Evangelho, segundo João, capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe ofereço se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o que mais queremos. É o que mais queremos. Então aqui ele vai responder a sua pergunta. O que é beber da água da vida eterna? É alimentar como bem divino o nosso espírito perpetuamente. E temos a confiança que assim ocorre, pois esse líquido vem da fonte da água da vida eterna, o pão da vida, Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Ele diariamente oferta o sustento que não perece a todos os habitantes do plano físico e do ainda invisível aos olhos humanos. Faço questão de repetir, o mundo espiritual não é uma abstração. Ele é invisível, mas existe. Então, com essa definição do irmão Paiva, no livro Paiva Neto e a Proclamação do Novo Mandamento de Jesus, inferimos que beber da água da vida eterna
absorver por meio do estudo e da prática, que vai fazer com que aquele estudo ganhe cada vez maior significado na nossa vida diária, nas cenas do nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas. O Evangelho, o Apocalipse de Jesus, esses ensinamentos que a gente vai recebendo na comunicação 100% Jesus, nas cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, a partir dessas transmissões que acontecem também na nossa casa. Então, tudo isso é beber dessa água da vida eterna, para que a nossa decisão por essa selagem divina que ocorre na nossa mente, nos nossos pensamentos, ela seja cada vez mais rápida, nos livrando do sofrimento. Muito bem, a gente agradece a todos que estão mandando as suas questões, continue mandando mesmo, esse é o espaço de perguntas e respostas para esclarecimento geral de todos nós, né, sobre as profecias finais. 998318195, 11 é o DDD, é o WhatsApp da Boa Vontade. Irmão Rafael Ramalho, obrigada pelos esclarecimentos, até a próxima, Deus está presente. Eu é que agradeço pela oportunidade na Super Rede Boa Vontade de Rádio de aprendermos juntos com o irmão Paiva Neto. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bem. Lembrando que tem a série O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração disponível no aplicativo Boa Vontade Play e em transmissão multimídia. Você acompanha de terça a sexta-feira na comunicação 100% Jesus. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.